Bom dia, meus amigos. Bom, eu queria aqui estar tratando de um tema bastante complexo, que é a questão religiosa. Recentemente, nós assistimos aí na televisão a informação de que alguns missionários brasileiros tinham sido expulsos aqui de um país, se não me engano, o Haiti. O Haiti fica aqui na América do Sul, se não me engano. Essa expulsão gerou muita polêmica aqui no Brasil, já que a igreja evangélica, as igrejas evangélicas consideraram um absurdo que os governantes desse país expulsassem alguém que estava apenas tentando fazer um trabalho missionário naquele país. Só que cada país tem sua regra. E com certeza os missionários estavam ultrapassando essas regras. Por isso é que foram expulsos, pelo que eu entendi. Só que a gente não deve se esquecer, ou a gente acha que todo mundo se lembra disso. A história brasileira, ela nos relata que a religião sempre foi uma arma na mão dos poderosos para submeter as pessoas pobres e explorar e roubarem a riqueza do nosso país. A história nos conta que os portugueses, ao descobrirem o Brasil, trouxeram junto com eles muitos, que chamavam na época jesuítas, mas que o trabalho era o mesmo trabalho missionário, e espalharam esses jesuítas pelo Brasil afora, com o objetivo de tentar convencer os índios a aceitarem a ocupação portuguesa no território brasileiro. Os jesuítas tiveram muito problema, porque os índios não concordavam com a atuação dos portugueses no Brasil, que sabiam que o objetivo era só de dilapidar tudo aquilo que era de uso pessoal dos índios no Brasil. Então isso levou a muito confronto, muita confusão e a morte de vários jesuítas. A história conta isso. Então isso não é novidade. Só que o método utilizado pelos poderosos, ele não mudou. A religião continua sendo uma arma dos poderosos para se apoderarem, para se apropriarem das riquezas nacionais e explorarem o povo brasileiro. As igrejas evangélicas, hoje a criação de dezenas, centenas e até milhares de igrejas pelo mundo afora e principalmente no Brasil, cumpre um papel fundamental nessa situação, nessa questão, porque através das igrejas, o papel das igrejas é fazer com que as pessoas aceitem passivamente a condição de explorado, de miserável, e de aceitar passivamente a condição miserável em que ele vive nela. Mas o que há de bom nisso? O que ganhamos com isso? A gente ter fé, a gente acreditar em Deus, é uma coisa muito saudável. Acho que a nossa fé faz com que a gente levante todo dia, que a gente lute, e não podemos nos acomodar como a igreja prega, que nós temos uma sina e que ela vai ser assim independente do que nós façamos, o que não é verdade. Deus disse, segundo a Bíblia, que faça a sua parte, que eu os ajudarei. Então, se eu não levantar todos os dias e for trabalhar, eu não coloco comida dentro de casa. Se eu não tiver uma atitude de vida saudável, eu tenho muito problema de saúde. Se eu vivo nas noitadas, eu corro o risco de me adoecer.
Se eu sou uma pessoa violenta, se eu sou uma pessoa, se eu sou um assaltante, o meu risco de viver pouco é grande. Então quer dizer que não é a bênção de Deus que faz isso, porque Deus não diz que alguém tem que ser ladrão e por isso ele morre mais cedo. Então não foi Deus que determinou isso. O que determina isso é o modo de vida que a gente leva. E a gente tem que entender que as igrejas, o crescimento das igrejas evangélicas se deu exatamente porque a religião virou um comércio extremamente lucrativo. Ao longo das décadas no Brasil, as igrejas evangélicas tomaram uma proporção tão grande que ficou para se ter uma ideia, a participação da igreja evangélica na eleição deste governo chega a 40%. Então, 40%, assim, o Bolsonaro já entrou para concorrer às eleições com a garantia de 40% dos votos brasileiros. Ele já tinha. Então, a gente, nessas condições, eu entro em vantagem muito maior do que os outros que entram sem saber se tem voto ou não. Então, e tudo isso foi feito por por um objetivo maior das igrejas, que é se manterem no anonimato fiscal, de continuar faturando milhões e milhões e milhões sem ter que pagar imposto, ou então declarar, sem ter que declarar ou pagar imposto sobre esses milhões que faturam no Brasil. E o que é pior, esse dinheiro é enviado para fora, esse dinheiro não fica no Brasil. Esses bilionários proprietários das igrejas evangélicas no país, eles, na sua maioria, nem moram no Brasil. Então esse dinheiro não fica aqui conosco. Então a gente tem que entender qual que é o papel que nós estamos cumprindo dentro dessas estruturas. É muito salutar as pessoas estar procurando ter uma paz espiritual, procurando ter uma melhoria de vida, mas não é a igreja que nos concede isso. O que nos concede isso é a mudança de comportamento que nós temos. E essa mudança, ela não passa necessariamente por dentro das igrejas. Você pode mudar a sua forma de viver a partir da hora que você decide isso. E você não precisa estar dentro da igreja para fazer. Você pode fazer isso de dentro da sua casa. Então a gente tem que compreender que, ao contrário do que pregam, de que a igreja melhora a nossa vida, não, ao contrário. Nós melhoramos a vida da igreja a partir do momento em que a gente contribui religiosamente com a igreja. Todos os meses, isso se leva em consideração os milhões de pessoas, de evangélicos que existem pelo Brasil. Então dá para ter uma dimensão do valor monetário que significa isso. Então a gente tem que atentar para esses detalhes e compreender. Podemos ser cristãos independente de onde estejamos. Cristo disse que a igreja, a igreja era cada um de nós. Nós somos a casa de Deus. Deus habitaria em cada um de nós. Então, para que se constrói estruturas tão luxuosas, tão grandes? Com qual objetivo? É uma forma de transferir o pouquinho de cada um numa riqueza imensa de algumas famílias. Eu conheço estruturas, igrejas evangélicas, que são verdadeiros palácios. E aonde está a humildade pregada por Jesus para nós cristãos? As pessoas que fazem isso são cristãos? As pessoas que fazem isso estão evangelizando alguém? São denominações evangélicas. Mas qual que é a evangelização? Evangelizar
significa ensinar. Ensinar você ter modo de vida. Você ter uma vida compatível com o que Jesus viveu na Terra. E qual é a compatibilidade que tem o que Jesus viveu na Terra com a vida dos pastores e donos das igrejas? Não tem nenhum. Jesus andava a pé ou no lombo de um jegue. Os proprietários dessas igrejas andam de aviões, têm jatinhos próprios, têm carros de luxo, moram em casas extremamente luxuosas. Existe alguma compatibilidade? Nenhuma. Então, se não existe nenhuma compatibilidade, quem são essas pessoas que nós estamos seguindo? A minha madrasta, quando eu era criança, às vezes ela falava coisas e a gente questionava. Ela dizia: faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Mas ela era uma regra para a gente sempre fazer a coisa certa, que às vezes, é claro, como ser humano todo mundo erra. Agora, na igreja não é para isso. Então ele fala, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Porque a vida dele, você jamais terá a vida que esses pastores têm. Então a gente tem que compreender isso. Eu queria citar aqui um exemplo de uma pessoa que, ela, por um certo tempo, ela foi membro de uma igreja aqui em São Paulo, e era uma milionária paulista que chegou a doar tudo que ela tinha para dentro da igreja, procurando paz espiritual e salvação para sua alma. A igreja aceitou prontamente todas as doações, como aceitam de qualquer pessoa. Só que essa pessoa, uma coisa foi Cristo dizer para alguém: doe todo o seu patrimônio e me siga. E essa pessoa doa todo o seu patrimônio para a igreja e vai seguir a quem? Acabou ficando com muita dificuldade financeira. Aquilo que ela esperava receber da igreja, ela não recebeu. E aí acabou resolvendo entrar na justiça contra a igreja para tentar receber de volta tudo aquilo que ela doou para a igreja. É um processo meio complicado, mas ela tem esperança de receber de volta. Apesar que eu falo dos advogados que é muito difícil de fazer isso, já que você não tem nenhuma comprovação de que você fez isso, já que a igreja não aceita transferência de bens. Você tem que doar em dinheiro. Para a igreja católica você pode doar terreno, pode doar. Agora para os evangélicos você tem que doar dinheiro vivo, que aí você não deixa rastro. Então, meus amigos, é um negócio muito complexo. Eu gostaria que as pessoas compreendessem a dificuldade que é para a gente tratar dessas coisas, fazendo com que as pessoas compreendam de aquilo que ela está fazendo com a maior sinceridade, com muito boa vontade e com muita vontade de encontrar a paz espiritual, encontrar assim, solução para os seus problemas do dia a dia, para os seus problemas de moradia, de saúde, de educação, de moradia, os seus problemas do dia a dia. Ela faz isso entrando para dentro das igrejas, mas lá com certeza não vai ter, de lá não vai sair a solução dos seus problemas. Se você não trabalhar, se você não conseguir um emprego melhor, ou se você não conseguir um emprego, de lá você não vai conseguir resolver esses problemas, porque esses problemas não foi Deus que criou para você. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu esse mundo imenso, com tudo que nele há, para a gente, é teu. Deus, o Senhor disse, esse é o teu mundo e vocês se apropriem e use ele. Só que esse mundo acabou ficando na mão de poucas pessoas que controlam todas as riquezas, enquanto que milhões e milhões de pessoas vivem na miséria absoluta. Então temos que compreender, não estou aqui fazendo campanha contra nenhuma igreja, estou tentando aqui contribuir para que as pessoas compreendam
Quer dizer, eu não vou deixar de ir na igreja, mas eu não posso fazer como muitas pessoas fizeram, pegar tudo que tem e doar para a igreja, porque a igreja não precisa disso. Cristo disse para não acumularmos riqueza na terra. E por que a igreja, por que o dono de uma igreja acumula tanta riqueza? Ele não está seguindo a palavra de Cristo ao acumular tanta riqueza. Ele deveria, pelo contrário, distribuir a riqueza dele com as pessoas. Foi isso que Cristo disse. Doe tudo que você tem aos pobres. E por que as igrejas não fazem isso? Ela faz é o pobre doar para ela o pouco que ela tem. Então é complexo, é difícil. São vídeos que ficam muito grandes, muito difícil de tratar de um tema tão complexo. Mas eu gostaria aqui de estar contribuindo, ou tentar contribuir para que as pessoas compreendam minimamente qual que é o nosso papel nessa sociedade. Que nós podemos ser ótimas pessoas, independente de a quem a gente está seguindo. A principal pessoa, a quem nós devemos seguir principalmente, devemos ser seguidores de Cristo. As pessoas são seres humanos igual a nós. E talvez a gente está seguindo pessoas com pecados muito maiores do que o nosso. Então, com certeza, a gente não vai encontrar salvação seguindo essas pessoas. Né? Bom, eu queria encerrar esse vídeo aqui, já está muito longo ele, e desejando assim, deixando um grande abraço a todos e pedindo a Deus que abençoe e proteja a todos nós, e que todos tenham um bom dia. Okay? Um abraço a todos.